Você também é do grupo de pessoas que se diz mais produtiva na parte da noite? Caso esse seja o seu exemplo, você se identificou com isso, eu devo dizer que eu também me considerava nesse grupo. Eu falava, nossa, eu sou bastante produtivo na parte da noite, sou praticamente um Batman da produtividade. Acontece que nem sempre isso pode ser uma verdade. Eu gostaria de dizer aqui que talvez isso só seja efeito de um relógio biológico, ou seja, meio que um regulador de sono que existe dentro da gente, que, como eu falei, pode estar quebrado. E para isso, não menos importante, eu resolvi criar este vídeo para tentar ajudar você falando sobre 3 formas para você regular o seu horário e finalmente ter uma produtividade realmente eficiente. E apenas para dar uma analogia e deixar o exemplo mais lúcido do que eu quero dizer quando nós falamos de relógio biológico quebrado e o que no final das contas eu estou querendo dizer com a parte da noite ser mais produtivo, nós podemos fazer uma pequena analogia com a época que nós éramos crianças e íamos brincar com os adultos, em que, pelo menos na minha cidade, recebe esse nome. Nós éramos o café com leite. É exatamente esse o sentimento que eu tive quando eu voltei a regular o meu horário biológico. De fato, começar a trabalhar no horário que eu era efetivamente mais produtivo. E não no horário da noite, em que na verdade o que estava acontecendo com o meu corpo é que era um pico muito pequeno de energia e eu estava desperdiçando o resto do dia inteiro dormindo ou até mesmo fazendo as coisas por impulso ou de qualquer jeito. Tá, Matheus, eu entendi que o horário do sono, encontrar o meu horário produtivo é muito importante, mas como eu quebro esse vício de ser mais produtivo na parte da noite? E o exemplo, a resposta para essa pergunta é algo bastante simples. E aproveitando que fizemos uma analogia agora há pouco, basta fazer outra analogia, mas agora com os esportes. Quando nós vemos os jogadores de futebol entrando em campo para jogar 90 minutos de jogo, antes disso, eles fizeram um processo muito simples, o processo de aquecimento. Então, eles treinaram vários exercícios de alongamento para aquecer o corpo dele, para de fato entrar no jogo com mais disposição, mais como diz o próprio nome, aquecido. A mesma coisa vale para o seu sono. E por incrível que pareça, tão fácil quanto fazer um aquecimento é você se preparar para dormir, porque não é algo que você deve fazer pontualmente no final da sua noite, mas é ao decorrer do seu dia. Como por exemplo, você poderia começar a se expor mais à luz do sol quando você acorda. Dessa forma, não ficar dentro do seu quarto escuro é uma das maneiras muito eficientes de você mostrar para o seu corpo: já estou acordado, já acordei. Falando um pouquinho mais técnico, apesar de não ser dessa área, se nós observarmos, é como se nós estivéssemos mandando um impulso para o nosso cérebro de que estamos acordados oficialmente. E o segundo passo, na verdade, fazendo uma pequena observação aqui, os 2 próximos passos envolvem praticamente o mesmo período. Vocês vão entenderem agora. Como eu estava dizendo, o segundo passo, ele é, na verdade, bastante simples também. Envolve que você se exponha mais às luzes amarelas e menos às luzes brancas, aquelas conhecidas como luzes frias. Realmente é aquele tom mais branco que deixa aquele ambiente de hospital, que você se exponha menos a esse ambiente e mais a um ambiente confortável. Isso já começa a enviar estímulos para o seu cérebro começar a frear, porque afinal, o descanso tão merecido dele está chegando. E o terceiro passo, mas nem um pouco menos importante, é para aqueles que são amantes do café. Pois é, existe mais ou menos uma base de que você deve parar de tomar café 6 horas antes de você ir dormir. Então, você faz os cálculos. Se você costuma dormir às 10, às 4 horas seria necessário que fosse a sua última xícara de café. E com isso, nós fizemos o aquecimento. Mas aqui vale fazer uma pequena observação e, na verdade, uma pequena homenagem àqueles que trabalham muito. Eu sei que existem muitas pessoas que têm uma situação muito diferente. Correndo na parte da manhã, como eu faço, eu noto que existem muitas pessoas que trabalham no início da manhã, literalmente 5 horas da manhã,
até as 9 horas da noite para chegar em casa. Muitas pessoas vivem esse cenário. Para você, o meu sincero parabéns. Eu tenho certeza que você será recompensado. Esse vídeo é mais voltado, essa pequena bronca que eu estou dando aqui, é mais voltado para as pessoas que têm escolha de ser mais produtivo na parte da manhã. E sinceramente foi uma grande mudança de chave que houve dentro da minha cabeça. E é claro que aqui, quando você começa a otimizar esse horário do sono, você começa a regular, você vai ganhar mais, como eu tenho falado, repetido nesse vídeo, tempo produtivo, você vai ganhar mais tempo. E você, por sinal, precisa também ter uma organização financeira. E é isso que o método GFP propõe para você. Uma planilha que busca dar clareza ao que está acontecendo na sua vida financeira. Caso isso faça algum sentido, você queira uma orientação, um norte mais claro, talvez essa planilha possa vir te ajudar. E caso isso tenha te interessado, não se esqueça de clicar no primeiro link aqui da descrição. Então, para fechar com chave de ouro, o primeiro passo é que você talvez admita que o horário da noite não é o seu horário talvez mais produtivo, mas sim só a consequência de um relógio biológico talvez quebrado. O segundo passo é, caso anoiteceu, se exponha mais a luzes amarelas e tome menos café, de preferência 6 horas antes. O terceiro passo, mas não nem um pouco menos importante, é que você se exponha mais à luz do sol quando ele estiver nascendo. Dessa forma, você vai ter o relógio biológico muito bem regulado e vira, finalmente, o titular da produtividade. E agora, entendendo como consertar esse relógio aí do seu corpo, que tal você começar a entender como diminuir os impulsos na hora de você fazer as compras? Sobre isso, na semana passada, gravamos um vídeo em que eu falo como uma simples calculadora pode poupar o seu tempo e o seu dinheiro de fazer gastos desnecessários. E caso isso tenha te chamado a atenção, não se esqueça de clicar aqui em cima e seguir para o próximo vídeo. Pessoal, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Caso tenha te ajudado, não se esqueçam de se inscrever. Como eu ia dizendo, por minha parte, é isso. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.